Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do In Residence. Eu sou Igor Campos. E o assunto de hoje é projeto executivo. A gente trouxe um desenho muito bacana que eu tenho certeza que você vai curtir muito. E pasmem, é de uma bancada hospitalar e eu tenho certeza que você nunca imaginou a quantidade de desenhos, de detalhes de uma simples bancada hospitalar que a gente vai compartilhar com vocês. E tem uma coisa muito bacana, a gente vai disponibilizar esse arquivo aberto para vocês em um momento especial. E qual que é esse momento, Sui? No dia 16 de novembro. Esse momento, os desenhos serão liberados junto com um e-book denso de informações para que vocês possam usufruir no dia a dia dos escritórios e da vida profissional de vocês. A gente, em uma aula que a gente está preparando com muito carinho para vocês, uma aula muito bacana, que a gente vai mostrar do início ao fim, passando por todos os passos e procedimentos do projeto 100%. A gente vai compartilhar isso com vocês e nessa aula a gente vai trazer todo esse material e vai estar disponível para vocês. E é isso mesmo, viu, Ricardo? É aquela bancada que você viu o Hermes modelando e a gente vai compartilhar esse desenho, vai liberar para vocês, para todos que estiverem com a gente nessa aula que a gente está fazendo, numa masterclass do dia 16, para que vocês tenham esse arquivo e, com base nele, acho que isso é sempre legal a gente dizer, que vocês melhorem, produzam coisas diferentes, criem a partir dessa referência que a gente está trazendo e compartilhando com vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa bancada. É uma bancada que a gente projetou. E eu fiz uma pequena descrição dessa live de hoje, que eu acho que é extremamente importante a gente, de fato, colocar isso para vocês. Eu entendo que a nossa metodologia é BIM, sim, porque para ser BIM é preciso que você tenha conhecimento da técnica construtiva que você vai empregar para viabilizar aquilo que você projetou. Se você não tiver entendimento de como construir, de como viabilizar e de como desenhar, não adianta absolutamente nada. Você, na verdade, não está sequer projetando. Então, é preciso que haja esse entendimento que o domínio da técnica construtiva, das peças, dos encaixes, dos detalhes, é preciso que a gente realmente traga essa responsabilidade para a gente, para que a gente consiga obter os resultados e, sobretudo, viabilizar aquilo que a gente está imaginando como projeto. Seja projeto, enfim, de peças como essas que a gente está trazendo para vocês, e é uma bancada exclusiva, única, detalhada especificamente para esse hospital. E claro que a partir dela a gente poderia eventualmente evoluir para outros desenhos e outras soluções que pudessem, inclusive, melhorar esse projeto que a gente trouxe. Então, só para que vocês tenham ideia, né, isso é uma modelagem que quem fez foi o Hermes Romão, meu sócio, que inclusive está disponível no canal dele, no blurry.com. Então ele pegou, falei, Hermes, pega essa bancada, modela para a gente aí para ver como é que vai ficar o resultado final. Então ele fez algumas modelagens, ainda vai tratar um pouquinho essas imagens, eu tenho certeza, que ele é um pouco perfeccionista. Na verdade, ele é muito. Acho que a gente vai ter um material legal para poder compartilhar com vocês. E esse projeto foi feito em 2004, 2005. Então vejam que já tem um bom tempo, mas ele é extremamente atual porque carrega consigo todas aquelas questões que a gente sempre aborda de detalhamento, de processo construtivo que a gente está sempre trazendo para vocês. Bom, essa bancada que eu estou trazendo para vocês, ela tem algumas peculiaridades do ponto de vista da percepção e do desenho. Então, ela estava localizada em uma área de circulação, então os médicos poderiam circular em torno dela, então é essa a ideia, que eles poderiam circular. Aqui, na verdade, o material não é esse que vocês estão vendo, mas é aquele acrílico com luz interna para que pudesse ser verificadas as radiografias, enfim, algumas informações específicas nesse sentido. E, claro, uma série de outras questões. É um painel imantado que você poderia também colocar alguns avisos, algumas questões, alguns aspectos que eles normalmente utilizam dessa natureza. Vejam que a gente tem uma série de tomadas aqui que foram colocadas embaixo,
talvez até com um certo exagero, porque na verdade nem seria tão necessário assim essa quantidade, mas enfim, foi uma simulação que nós fizemos e a gente trouxe essas informações. Do ponto de vista de desenho e de composição, essa bancada ela respeita um princípio básico do ponto de vista não só da estabilidade, mas da composição estética, né? Se vocês observarem, a gente tem aqui nesse trecho uma área significativa em balanço, cuja estrutura está expressa ali nesse desenho, nessa modelagem que foi feita, e ela respeita aquilo que eu disse a vocês, um princípio básico da estruturação e da estabilidade, que é de se estabelecer 3/5 e 1/5 em balanço para que a gente consiga ter a estabilidade e também, evidentemente, uma composição agradável do ponto de vista da plasticidade do objeto que está sendo desenhado. Então, a gente tem aqui uma dimensão X, então ela foi dividida em 5 partes iguais, então eu tenho 3 partes centrais e 1/5 dessas partes estabelecidas nos balanços. Então, esse é o princípio para a gente ter uma certa harmonia de desenho, uma certa, enfim, plasticidade agradável do ponto de vista da percepção daquilo que foi imaginado e desenhado nesse sentido. Tá claro? Dúvidas? Coloquem aí para a gente, tá? Então vamos lá para a gente entender um pouquinho esse desenho, como a gente fez, e aqui é legal vocês observarem, eu vou trazer aqui um zoom já nessa vista específica, para vocês justamente terem essa percepção do que eu falei, né? Ou seja, a gente tem uma dimensão bastante generosa dessa bancada, e aí a gente tem, ou seja, a divisão em 5 partes iguais que estão ali estabelecidas, sendo que na parte central a gente tem 3 partes específicas que estão ali listadas e desenhadas nesse sentido, para que a gente tenha essa composição que eu comentei com vocês. E claro, com um pequeno, enfim, uma pequena sutileza, vocês vejam que nas extremidades a gente criou uma certa angulação para estreitar, inclusive, ou seja, esse perímetro da bancada, fazendo com que a gente tivesse, a gente chama isso de mísula, né? Ou seja, esse corte, para ter um pouco mais de sensibilidade de desenho nesse sentido. E aí a gente tem aqui, vocês podem observar, né? Ou seja, esses painéis específicos, a gente tem aqui, né? Os dispensers de saboneteira, de papeleira, né? De toalheira ali no caso, para poder tirar e ser utilizado com uma certa frequência. Aqui a gente utilizou uma torneira com sensor que na época era que tinha disponível, mas o ideal é que ela tenha inclusive uma dimensão um pouquinho maior para que a gente possa, né, ou seja, manusear e fazer a limpeza das mãos com uma certa tranquilidade. Então esse é o desenho geral que a gente tem dessa bancada e que vai, como eu disse a vocês, ser compartilhada no dia 16 para que vocês tenham acesso. Então, uma vez entendido do ponto de vista da concepção, né, ou seja, dessa percepção, da estabilidade, dos elementos que precisam constar do ponto de vista funcional, do cotidiano, né, ou seja, da rotina dos médicos que trabalham nos ambulatórios, a gente começou a estruturar o desenho, basicamente com base nisso que vocês estão observando, e aqui ao lado a gente tem uma vista lateral dessa bancada, que está aí basicamente estabelecida também, e aqui a gente tem ao lado também um corte. Eu vou voltar no corte com um pouquinho mais de detalhe, mas para vocês entenderem essa vista que a gente tem esse balanço e essa estrutura estabelecida em ambas as direções. Tá? Então, aqui é um aspecto que vale a pena a gente ter essa percepção. E aí, nesse desenho, né, ou seja, como se trata de uma bancada e que tem uma série de peculiaridades, a gente precisa fazer várias sessões. Então, nesse desenho, eu acho legal mostrar isso para vocês. Quando a gente está fazendo uma peça, né, quase que um desenho industrial, que a gente está detalhando essas informações todas, então a gente precisa fazer várias sessões em níveis específicos para poder, de alguma forma, facilitar a compreensão de quem vai executar. Então, essa é a ideia e foi esse o princípio. Então, a gente tem a planta A, localizada num nível específico, a planta B e a planta C. Né? E eu acredito que, enfim, a gente tem, são esses 3 que a gente desenhou. Eu não coloquei uma lá em cima, porque na época eu não achei interessante, eu acho que seria um pouco repetitivo. Então, um pouco essa ideia que a gente tem, e aí a gente vai lá para a planta A.
Uma coisa legal para a gente também colocar aqui para vocês, que assim, é a estrutura e a organização das informações, né, Sui? A gente sempre preza por isso, de fazer com que o desenho tenha realmente uma certa lógica do ponto de vista da organização. Então, vocês vejam, eu tenho a planta A localizada na parte superior, a planta B, a planta C, a vista logo embaixo, para ter essa sequência de tal forma que a gente facilite a compreensão para quem está lendo o desenho. Lembrem-se que isso é quase que um manual, né? Ou seja, um manual de instrução de como construir. E todo manual precisa ter clareza, ou seja, precisa ter informações que sejam as mais legíveis possíveis para que a gente consiga obter um resultado e facilitar a vida de quem está lendo, de quem está realmente, enfim, responsável pela execução. Até ia comentar isso, Campos, nesse sentido da organização, como os desenhos executivos, eles normalmente têm muita informação, a gente precisa facilitar a leitura o máximo que a gente conseguir. Então, esse alinhamento, ele é fundamental para que as pessoas consigam fazer associações, né? Então, de fato, o cérebro vai fazer uma leitura por associação. Então, na hora que a gente alinha as plantas e a vista imediatamente embaixo, fica mais fácil da pessoa entender, né, fazer essa relação da planta com a vista. A mesma coisa da vista frontal para a vista lateral, que também estão alinhadas ali na horizontal e, consequentemente, com corte também, né? Então, tudo nos nossos desenhos, essa diagramação, ela é planejada. Ela não é uma diagramação solta, aleatória na prancha, não. E aí a gente tem um toque bem grande mesmo, para deixar tudo alinhado, os textos alinhados, as linhas de cota, né? Que geralmente as pessoas acham terrível fazer as cotas, mas na verdade é a cota também que vai mostrar se o seu desenho está certinho, né? Se você, seja em CAD, seja em Revit, mas se você usou os comandos de precisão que são oferecidos pelo seu programa, então assim, todo desenho alinhado vai facilitar a leitura, já que a gente tem muita informação. É um desenho carregado de muita informação, para a gente facilitar a comunicação, tanto para quem vai orçar, quanto para quem vai executar, tá? E aí, quanto mais claro tiver, quanto mais precisa for essa informação, mais fácil vai ser a leitura. E ó, não é fácil não, tá? Demorou, levou tempo, organizar as informações, ou seja, diagramar leva tempo. Enfim, e por isso que a gente sempre fala, quando vocês estiverem fazendo o planejamento, elaborando o plano estratégico de produção, vejam quanto tempo vocês despendem, não só para produzir os desenhos, mas para fazer com que eles sejam, ou seja, articulados de tal maneira que facilite a compreensão. E a diagramação é justamente, ou seja, um dos aspectos fundamentais para que a gente consiga obter realmente, ou seja, um aspecto muito bacana do ponto de vista da organização dos nossos desenhos. Aliás, né, Igor, por falar nisso, né, de desenho pronto, eu vou dar um mega spoiler. Então, vocês, por favor, quem puder, divulgue. Né, no dia 16 de novembro, a gente vai abrir as inscrições para a nova turma do Projeto 100%. Tem muita novidade mesmo. Aliás, só um detalhe, um parênteses. Novembro é mês de Black Friday, é isso? Enfim, fechando parênteses, nesse aulão que a gente vai fazer do dia 16 de novembro, a gente vai percorrer com vocês exatamente esse caminho que o Igor falou aí. Vocês estão vendo pronto? Mas o que está antes disso? Planejamento, né? Então a gente vai mostrar na prática um aulão. Preparem-se, prepare a caneta, prepare o caderno, porque a gente vai explicar o passo a passo, do começo ao fim, de como começa, desde o briefing até o final do projeto construído, tá bem? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para o desenho, que eu acho que é o bacana que a gente vai compartilhar com vocês. Então, só para vocês verem aqui, ó, a gente está aqui no Model Space, vocês vejam que aqui, inclusive, os desenhos estão todos organizados, né? Não estão soltos, né? Porque às vezes a gente abre desenho, tem desenho padrão, tem coisa solta, tem desenho geral, não. Né? Aí abre precisa... 1000 viewports, né, diferentes, com a mesma escala. A gente não faz isso não, gente. Não dá. A gente tem que ter um pouquinho de atenção. Isso, quando você manda, os desenhos normalmente são compartilhados. Quando você manda os seus desenhos, eles têm que ter realmente, as pessoas que abrirem do outro lado precisam ter
essa percepção. Então, vamos lá, só para vocês verem. Então, a gente tem aqui o corte da planta A, né, que está ali desenhada, que é essa que vocês estão vendo aqui. Como eu disse, eu tenho 3 partes iguais, praticamente, né, ou seja, estabelecido com dimensões muito similares. Então, vocês vejam, de eixo a eixo, eu tenho 1,10 m, né, ou seja, de cada um dessas extremidades. É uma bancada que a gente está falando aí, então, que tem em torno de 5 sei lá, 50, 5,30 mais ou menos, não sei. Mas aqui vocês conseguem visualizar. Então, eu tenho uma projeção, né, ou seja, desses elementos específicos que estruturam a bancada, e eu tenho a estrutura que dá sustentação, que na verdade é um perfil C, soldado um no outro, né? E ele tem na parte inferior uma barra chata, que é soldada também nesse perfil, e esses parabolts que vocês estão vendo. Então, são fixados. Então, como é que a pessoa faz? Ela tem esses 2 perfis que já vêm prontos, soldados, etc. e tudo mais. Ela vai lá e faz a fixação com esses parabolts no piso. E aqui eu tenho tomadas de piso, tá? Então, são todas essas especificações que vocês estão vendo. A gente já comentou em vários momentos que nós utilizávamos esse tipo de legenda, hoje não mais, porque dá muito trabalho, e a gente já falou o porquê disso, né? Então, são situações em que a gente já não faz mais. Então, eu tenho aqui, na verdade, essas estruturas que são tomadas de piso, e toda a parte de cabeamento, enfim, toda a parte enfim, de fiação passa por dentro dessa bancada, como a gente havia imaginado. Então, essa é a ideia e é esse o princípio que a gente tem montado e estruturado no conjunto. Então, aí dá para vocês verem, né? Então, isso se repete. Então, eu tenho um desenho que está aqui, o desenho que está lá, são barras, ou seja, horizontais, que também conectam e dão estabilidade na bancada no outro sentido. Aqui eu tenho toda a parte de esgoto, né? Ou seja, que desce a tubulação ali. Então, a gente tem cada uma dessas caixinhas aqui, depois a gente pode até dar uma olhada específica. Enfim, vocês que vão ter esse desenho aí, vocês vão poder avaliar com mais calma depois, futuramente. Tá? Mas aqui a gente tem todas as informações. E aí, o cuidado com as cotas, né? A gente tem ali a informação de eixo, né? Ou seja, o eixo da locação dessas peças, né? Como organizar essas informações, né? Uma coisa que a gente vê muito, normalmente as pessoas elas acabam repetindo muitas cotas, aí fica uma cota aqui, acolá não tem necessidade disso. Então, como organizar todas essas informações de tal maneira que a gente obtenha um desenho aprazível, um desenho de fácil leitura. Então, está tudo aí listado. E aqui a gente tem as chamadas desses detalhes. Então, é o DET1, que está aqui especificado. E aqui, na verdade, como eu não tenho número, significa que ele está na própria prancha de desenho. E as vistas indicadas são aquelas que a gente está ali, já mostrou para vocês. Então, tem a vista 1, a vista 2 e a chamada de todos os detalhes. O detalhe ele se repete, né? Então, vocês vejam, o detalhe 2, ele está ali, que são os perfis específicos ali da nossa parte central. E o detalhe 3, que na verdade é igual ao detalhe 1, só que espelhado. Aí o que acontece? Quando a gente tem situações como essa, precisaria fazer o detalhe novamente? Não, teoricamente não seria necessário. Mas a gente gosta de fazer, mesmo que seja um desenho igual, porém espelhado, para facilitar a vida de quem vai executar. E a gente tem sempre que ter essa percepção que, às vezes, quem está executando não tem um grau de instrução, enfim, razoável que consiga, de alguma maneira, elaborar bem, enfim. E, então, a gente tem que ter essa preocupação para não ter nenhum tipo de problema nesse sentido. E aí a gente tem, né, ou seja, essa primeira plantinha que vocês estão vendo aqui, a gente tem ali depois a segunda planta, né, a planta B, e aí vocês já conseguem ver aqui as estruturas que a gente tem dos pilares que eu mostrei para vocês, das travessas horizontais que de alguma maneira articulam, né, ou seja, dão estabilidade no conjunto, né, e aqui a gente passa toda a parte dessas fiações que eu comentei com vocês. E aqui os perfis que na verdade saem, estão soldados nesses pilares e aí constroem toda a parte da bancada
ou seja, com os balanços necessários para que a gente consiga realmente ter um desenho interessante nesse sentido. Então, é basicamente essa a ideia. E aí a gente vai para a nossa terceira plantinha, né? Aqui eu tenho uns dutos que estão fixados ali junto dos pilares, né? São estruturas tubulares de seção circular. E aqui eu tenho as caixinhas das minhas tomadas que estão dispostas por sobre, ou seja, o tampo da minha bancada. E aqui, como eu disse a vocês, uma bancada de aço inox, em função das características específicas necessárias para atender a questão da funcionalidade e também das questões sanitárias que estão estabelecidas nas normas específicas. Então, vocês vejam que o desenho são as 3 plantas que nós temos, né, em função dessa seção que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí a gente tem também a questão do corte, né? O corte, ele está ali indicado, né? A gente tem essa indicação do corte, e aqui já é legal para vocês observarem que eu tenho ali uma série de informações. Então, vocês vejam aqui onde eu estou selecionando aqui, ó, ou seja, o meu perfil que está no sentido transversal. Aqui eu tenho um perfil, um C enrijecido, que a gente tem, que corre para fazer um pouco o perímetro dessa minha estrutura, e aqui, ou seja, a minha bancada propriamente dita, que está ali listada. E o corte ele vai me ajudar muito para ter esse entendimento. Tinha uma pequena basezinha que a gente fez, né, para não ficar colado ali no chão, e aí a gente tem aqui as partes das tomadas e tal, e a fiação que vem para poder, ou seja, dar e levar energia para as tomadas localizadas na parte superior para ficar de tal maneira funcional. E essas chapas que vocês estão vendo, ou seja, se eu tivesse algum problema aqui, eu tinha um parafuso, tanto embaixo quanto em cima, que eu poderia desparafusar, tirar a minha chapa para poder fazer manutenção e acessar essas partes específicas. Ó, e é legal vocês terem essa percepção, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, isso aqui é uma chapa de aço que está soldada no pilar, que dá para a gente verificar aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ela está em planta aqui, está ali, desenhadinha, e ela está aqui no corte. Então, tem os meus parabolts que estão ali para poder fazer a fixação. E é importante a gente desenhar corretamente o parabolt. Aqui eu tenho um parafuso, né? Um parafuso alto-atarrachante, que ele já tem uma cabeça chata, que ele está desenhado ali. Aqui eu tenho uma bucha, tipo S8, que você vai, parafuso. Então, essas coisas são importantes para a gente trazer realmente uma informação bem precisa. E aquilo que a gente sempre fala, é um detalhe que a gente tem que trazer, mostrar para quem vai executar as soluções que a gente imaginou. Reforço, reitero aquilo que eu disse. Se você, na verdade, não sabe como constrói, você não está projetando. Então, a gente precisa realmente fazer esses indicativos de como se constrói. E quando a gente leva essas informações para o executor, ele vai chegar, analisar e falar, olha, que solução interessante, mas aqui dá para a gente fazer diferente? Eu acho que pode ficar melhor. Sim, aí a gente melhora o nosso trabalho, entende melhor ainda como é executado, e a gente só cresce nesse sentido, ou seja, com as contribuições das várias outras pessoas que também trabalham conosco. Então, aqui a gente tem todo tipo de fixação, perfis específicos para dar mais sustentabilidade, afastadores para a gente poder arrematar a chapa com perfeição, né? Ou seja, os perfis enrijecidos, que são mais estruturais, que dão estabilidade para o conjunto. Então, tudo isso está listado e está desenhado. Então, a gente tem aqui sifão, bancada, né? Ou seja, a cuba de alumínio, tudo isso em conformidade com essas questões que a gente comentou com vocês. E, além do que a Sui comentou, disse a vocês em relação ao corte, ele vai, inclusive, servir para você como projetista, na medida que você passa o corte, você identificar, pô, aqui eu tenho um detalhe que eu vou precisar fazer, aqui tem um outro detalhe que eu vou precisar chamar a atenção. Então, todas essas informações no corte, a gente começa, inclusive, a aprofundar para chegar num nível de refinamento que facilite e que traga informações necessárias para poder viabilizar a solução nesse sentido. Então, esses são os desenhos, digamos que são os desenhos gerais, tá, gente, da bancada. Então, isso é bem legal vocês terem essa percepção. A gente tem as 3 plantas, né, ou seja, que de alguma maneira expressam o desenho. A gente tem ali, né, a vista, as 2 vistas principais e um corte.
1 para 10. Essa está na 1 para 10. A gente fez essa na 1 para 10 porque precisava trazer um pouco mais de informação, né? E aí a gente vai para os detalhes. E, de novo, né, é importante, ó, achura, né? Existem achuras específicas para, enfim, representar as estruturas metálicas em corte, né? Então, ali são essas linhas, né? Ou seja, com essa angulação, as linhas duplas. Então, eu tenho aqui o meu perfil metálico com algumas sutilezas. Os perfis metálicos, eles têm curvatura. Os perfis de alumínio, eles são, os cantos 90 são graus. vivos, né? Então, a gente tem aí algumas sutilezas que o desenho, para quem vai executar, o cara já consegue identificar. Esse aqui é um desenho de chapa metálica, isso aqui é um perfil específico. E aí a gente tem aqui essas relações que vocês estão vendo. Então, tem um perfil específico, tem aqui que é parafusado de um lado, parafusado do outro. Então, eu consigo, né, ou seja, fazer com que eu tenha uma dimensão específica para poder acessar e, de alguma maneira, fazer com que isso possa ser retirado e possa ser, enfim, ter a questão da manutenção. Então, a gente tem os parafusos em planta que estão ali, né? Então, todos os detalhes específicos que dizem respeito ao desenho. Então, é legal vocês verem, né? A gente faz isso e organiza os desenhos, detalhes 1, 2 e 3, né? Ou seja, 1, 2 e 3, e a gente está com ele aqui, né? Os detalhes que são os laterais, né? E as das extremidades e os detalhes centrais, o detalhe central que a gente tem. Então, a gente seccionou, trouxe e ampliou. Aí a gente consegue, de alguma maneira, obter um resultado legal nesse sentido. Isso aqui serve para a bancada, mas vai servir para uma série de outras soluções que, eventualmente, vocês resolvam utilizar, né? Como fazer, como dobrar. Então, essas coisas são importantes. Então, é o que eu falei para vocês no início da live. Com base nesse desenho, vocês têm inúmeras possibilidades para poder melhorar e, evidentemente, projetar outras peças exclusivas com base nessas informações que a gente está compartilhando. Então, vejam, aqui no corte, né, a gente chama esse detalhe específico, detalhe 4 e o detalhe 5, que é o que vocês estão verificando aqui, ó, o detalhe 4. Né? Então, eu tenho ali também, na parte central, né, eu tenho um perfil, é uma seção tubular, né, uma estrutura de seção tubular quadrada. Então, a gente tem ali, tem a cantoneira, o parafuso, para o cara poder parafusar de uma forma bem precisa e frontal, e aqui eu tenho um rebite. Então, essa peça vem pronta e o cara pega e parafusa tanto de um lado quanto do outro. Se ele quiser tirar isso, ele tira com facilidade e consegue estruturar com tranquilidade. Aqui tem uma abertura para passar a fiação, né, que eu falei para vocês que um desses painéis era para que se pudesse analisar radiografias, então um painel iluminado, né, então a gente tem essa relação nesse sentido. Então, de um lado e de outro, que isso, de alguma maneira, enfim, representa ali o desenho. E, claro, também o desenho central e o desenho na parte inferior, que está chamado ali para vocês. E ali a gente tem um outro corte, né, ou seja, uma outra seção, que eu devo ter indicado em algum lugar, não sei aonde, mas é uma seção no outro sentido, né? E aqui a gente mostra, ó, que a fiação ela entra de um lado, entra do outro, então a gente tem todas essas estruturas, né, com pontos de solda. Aqui tem um anelzinho redondinho assim para poder, com duas seccionado no meio para poder ter a solda, dar um acabamento legal. Então, tem uma série de pequenos detalhes, de pequenas situações que valorizam o projeto nesse sentido, né? Aqui a gente tem um parafuso, a gente usou muito, esse aqui é um detalhe que a gente usou muito para guardar corpo, né, Sui? Muito. Então, corrimão, assim, ó. Então, a gente tem ali, e aí para tem esconder a fixação, né? Esconder a fixação. Então, vocês vejam que dá para utilizar várias alternativas e chegar a várias soluções interessantes nesse sentido. Na verdade, essa é a seção 12 olhando para cá. Então, a gente tem esse desenho que eu falei, uma auréolazinha que dá acabamento. Então, a gente tem aqui o detalhe da bancada, as especificações todas que estão listadas e que estão desenhadas para vocês verem. Então, como feito aqui, detalhe 12. Não estava errado, não estava certo. Então, a gente tem ali os desenhos chamados. Então, vocês vejam, é um desenho
que é bastante complexo, tem uma série de informações, e aí a gente vai para as questões específicas, ó, perfil I simples de chapa de aço, tem a especificação, que é o que a Suene falou, um tratamento da gravia, chapa metálica, qual que é o tipo de aço, a pintura automotiva, a cor, né? A gente pegou a especificação, o código para poder fazer todas essas informações ali que são necessárias, perfil U, chapa metálica em aço, fixação, solda, caixa de energia, enfim, telefone, caixa de reserva, esgoto. Então, todas essas legendas condizem ali com as especificações que a gente estava mostrando para vocês, né? E aí, saboneteira, dispensa, toalha, né, de papel. Então, tudo isso está aí especificado, está aí listado para a gente chegar num resultado legal. Ó, a gente coloca algumas notas que são importantes para resguardar a gente. Essa aqui a gente sempre usou, vinha lá das peças que a gente desenhava nos aeroportos. Ó. Dimensionamento estrutural, fixações, estabilidade dos conjuntos serão de responsabilidade do fabricante, respeitando as dimensões e o design do presente projeto. Ou seja, a gente está dizendo que a responsabilidade não seja de quem vai executar, de pré-dimensionar com base no que a gente fez, se houver algum problema para ele entrar em contato com a gente, né? Ou seja, tem uma série de prever isolamento entre superfícies de aço, de chapa inox, estruturas de aço sai, para poder a questão de corrosão e tal, enfim, tem uma série de questões que são importantes a gente levar em consideração. Espessura das chapas metálicas especificadas pelo fabricante, enfim. Então, a gente sempre tenta, de alguma maneira, resguardar o máximo possível, trazer o maior número de informações para a gente chegar num resultado legal e conseguir viabilizar o nosso trabalho. De novo, é importante que nós saibamos realmente como se constrói para a gente poder projetar. Do contrário, a gente vai estar só especulando e não vai estar chegando no resultado final. Pois é, então, a ideia é essa, trazer, a gente vai trazer uma série de desenhos específicos, se vocês quiserem alguns desenhos também, coloquem aqui para a gente, né, nos comentários aí, Sugestões. sugestões de detalhes, de coisas que vocês queiram ver, porque a gente vai fazer uma sequência de várias lives de projetos executivos, vocês vejam que são peças mais complexas, menos complexas, mas que sempre o pensamento e essa ideia do processo construtivo, de como se construir, que dá sustentação para todos os desenhos que a gente acaba elaborando. Bom, era essa a ideia, era isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Mandem para os amigos de vocês, convidem para as próximas lives, deixem um like aqui no nosso vídeo de hoje e a gente espera vocês na próxima terça-feira. Um beijo grande para vocês. Até semana que vem.